Tem que fazer isso pra poder o Facebook colocar a capa. Olá. A paz do Senhor. Eu passei aqui, não entrou ninguém. Mas vai entrar e quando entrar já recebe a paz do Senhor. Depois, querido. Ah lá, já tem um, ó. A paz do Senhor Jesus. Para você que está entrando. Tânia que entrou? Tem que tirar o som aí. Já tirei. Gente, manda um cafezinho aí pra mim. É, um café. Tem café aí na sua casa? Manda um cafezinho aí. Ingrid já entrou, Laisa. Glória a Deus. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Laisa. Paz do Senhor, Ingrid. Olá. Missionária Ingrid, a paz do Senhor. Olá. Vou pedir isso agora. Você que tá entrando aí, a gente já vai dar início à live. Compartilha aí nas suas redes sociais. Temos um assunto muito bom pra gente falar hoje. E a sua presença aí é importantíssima. Então não deixe de entrar e também comentar. Aí, mandar joinha, mandar coraçãozinho, deixar Deus te usar. Estaremos falando sobre ânimo dobre. Pessoa de ânimo dobre. Compartilhem, querido. Compartilhem aí. Paz do Senhor. Compartilhe nas suas redes sociais, convida pessoas para participar. A pastora dando mole com o celular aqui. Ela sempre faz isso, mas... Ele vai tirar o som, gente. Olá, Janaína, Sônia. Paz, graça e paz. Carlos, graça e paz. Espero que vocês tenham tido uma ótima segunda-feira depois desse domingo maravilhoso que nós tivemos. Espero que vocês tenham acordado como nós, impactados pela palavra e por tudo que Deus fez nesse domingo. Estamos impactados até agora com tudo que Deus fez e tem feito em nosso meio. Mas vamos lá, gente. Vamos orar, pastora. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua graça maravilhosa que nos concedeu mais um dia de vida. Estamos aqui com saúde, Senhor Deus, para iniciar esse trabalho, Senhor Deus, essa segunda-feira à noite. Tenho certeza que como nós, Senhor Deus, todas as pessoas que estão aí, Senhor Deus, inseridas nessa rede social, eles trabalharam, tiveram um dia difícil, mas o Senhor tem sido com cada um de nós, Senhor Deus, tem fortalecido o teu povo, e o teu povo está de pé aqui, Senhor Deus, nesse momento, para ouvir coisas concernentes à tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, agora nos liga contigo, nos liga com o céu, Senhor, para falar coisas concernentes à tua palavra, e não deixe que nada venha tirar a nossa ligação contigo, Pai. Toma as nossas vidas, que vamos ministrar esse estudo, mas toma também a vida de cada um que está em casa nesse momento. Toma a mente, Senhor Deus, e tira tudo aquilo que possa, Senhor Deus, tentar tirar a ligação dos seus filhos com o mundo espiritual, Senhor. Age em nosso meio, Senhor. Senhor, tu podes curar, Senhor Deus, durante essa live. Então, em nome de Jesus, Pai, se houver dores nos seus filhos aí, se houver dor de cabeça, dor no corpo, ou qualquer, Senhor Deus, debilidade física, nós declaramos em nome de Jesus a cura invadindo esse lar que está recebendo essa mensagem essa noite, a cura invadindo essa família, a cura invadindo esta casa, e através, Senhor Deus, do Senhor, da presença do Teu Espírito, a cura, Senhor Deus, invadindo essa casa, vai trazer paz, Senhor Deus, em todas as áreas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar sobre homem de ânimo dobre. Deixa eu ler. É importante, antes de começar, pastora, quando a gente fala de homem de ânimo dobre, a gente está falando do Adams, tá? Que está ligado à humanidade. Humanidade, o homem inicial homem da mulher. Bíblia, ligado à humanidade, tá? O homem que Deus criou, o ser humano. O homem e mulher. Tá? Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo
1, versículo 5, né, A pastor? partir do 5, porque a gente precisa entender o contexto. Entender o contexto. Pode ler, pastor. Entender o contexto. Tiago 1. Tiago é pedreira, hein? Tiago é pedreira. E é direto, é bem direto. Eu gosto muito desse... Cada dia mais eu tenho meditado na palavra e tenho gostado muito, muito, muito desse apóstolo. Porque ele é direto, ele é reto. Não tem meia boca, né? Ele fala logo e pronto, e acabou. E para quem sabe entender, né? Um ponto é vírgula, isso não? Não, pingo. Um pingo é letra? Um pingo é letra. Eu sempre confundo, misericórdia. Vamos lá. Bom, eu vou ler na tradução, né? King James. Uhul! Vou ler nessa tradução aqui, tá, gente? A Bíblia maravilhosa que eu ganhei. Ela só quer fazer o comercial da Bíblia que ela ganhou no aniversário. Mas tudo bem. Obrigado, gente. Nossa, muito obrigado. Vamos lá. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção lhe é concedida. 6. Mas peça com fé. Precisa pedir e acreditar. Não hesitando, não duvidando. Porque o que hesita, o que duvida, né, tem algumas versões que é duvidando, é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Isso aqui é bem forte, né? O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Meu Deus! Isso é forte demais. Firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. E ao contrário, o homem instável, indeciso no seu caminho, não recebe nada do Senhor. Paulo, mas Tiago vem dizendo isso, olha que coisa forte. E a gente tem costume de falar que só o versículo 8, né? O homem indeciso, o homem duvidoso, ou o homem instável, ele não recebe nada de Deus. Mas lá em cima, no versículo 5, eu fiz questão de falar, porque ele vem dizendo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, a falta de sabedoria traz instabilidade. Então tem tudo a ver. Se a gente não pede a Deus sabedoria, a gente vira um homem e uma mulher inconstante. Porque a sabedoria nos dá estabilidade. Se você está anotando aí, tiver um caderno aí, anota. A sabedoria nos dá estabilidade. Sem sabedoria nos dá inconstância. Falta de sabedoria nos dá inconstância. Falta, isso mesmo. Pessoa de ânimo dobre. Ânimo dobre. Ânimo tem a ver com alma, temperamento. Dobre quer dizer duplo. Ou seja, uma pessoa de alma dupla, de temperamento duplo. Vai ser sempre uma pessoa inconstante. Porque não tem sabedoria. E geralmente esse tipo de pessoa, gente, não é mais ou menos não. Porque Satanás, ele tende, o inimigo da nossa alma, ele tende a trabalhar muito forte em nossas fragilidades. Então, a pessoa de ânimo dobre, ela é facilmente identificável. Sabe? E nós sempre vamos ter facilidade, os espirituais sempre vão ter facilidade de identificar uma pessoa de ânimo dobre. Porque Satanás vai sempre aflorar na pessoa aquele lado frágil. É uma pessoa que ela vai de 8 a 80 e em períodos, ela vai sempre nas extremidades da sua vida espiritual. Ela sempre vai estar um momento muito carnal e um momento querendo parecer muito espiritual. Só que a Bíblia vai nos ensinar que em determinado momento a carne vai vencer. Satanás vai conseguir. Se a pessoa que tem essa fragilidade na alma, ela não trabalhar isso, a Bíblia vai nos ensinar, e a gente vai ler daqui a pouco a respeito disso. Paulo fala a respeito de Demas, daqui a pouco vamos falar a respeito de Demas. Paulo fala a respeito de Demas, que era um homem
né, um cooperador dele que tinha um ânimo dobre e no determinado tempo ele amou o mundo e se desviou. O ânimo dobre, ele está caracterizado a muitas coisas, né? Aqui nessa versão vem dizendo que o homem é estável. Em algumas versões é o ânimo dobre, o homem de ânimo dobre, né? O normal das traduções da Bíblia é o homem de ânimo dobre, o homem indeciso e instável. Aqui na outra Bíblia vem dizendo o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, e isso está muito interligado, pastor. Uma hora a pessoa está de um jeito e por qualquer outro abalo, né, na sua alma, ânimo dobre está relacionado ao ânimo que vem da nossa alma. Então, qualquer coisa desestrutura a alma daquela pessoa, qualquer coisa deixa ela duvidar. E na Bíblia fala, como foi lido aqui, que o homem de ânimo dobre não recebe nada do Pai. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque na Bíblia também vem dizendo que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque ele não faz acepção. Ou seja, ele não dá a sabedoria só para aqueles que são consagrados. Ele não dá sabedoria só para aqueles que levam a palavra no altar. Ele não dá sabedoria somente para as mulheres de oração, de círculo de oração. Ele não dá sabedoria somente para aqueles que estão, né, nas TVs, no YouTube da vida, que estão lá em cima. Muitas das vezes nem é a própria sabedoria de Deus, né? É a própria inteligência humana que foi desenvolvida. E tanto de você ler, você acaba tendo algumas facilidades na hora de ministrar algumas coisas. Mas a sabedoria que vem do alto, ela vem para a gente de uma forma completa. E primeiramente ela nos dá constância em tudo. A gente consegue ter discernimento espiritual das situações, a gente consegue ter equilíbrio e a gente consegue ser constante. Só que a falta de sabedoria nos dá um ânimo dobre, faz com que a gente venha a ser duvidoso, a gente duvide daquilo que já foi reservado, já foi liberado para nós. Sabe que o Senhor estava palestrando comigo hoje, nessa tarde? O pastor começou a fazer o jejum aí com a igreja e eu creio que através desse jejum muitas coisas, nós cremos, né, amor? Que através desse jejum muitas coisas vão acontecer no âmbito espiritual, dentro da igreja, fora da igreja, dentro das nossas casas e aonde quer que o Senhor nos enviar. Mas sabe o que o Senhor ele tem palestrou comigo nessa tarde? Palestrou o seguinte: pelo inimigo das nossas almas, conhecer os planos que já estão reservados na Bíblia, ele faz de tudo para a gente ter dúvida. Ele já sabe, pastor, o que já está liberado para nós, já está liberado na sua palavra. Então o inimigo das nossas almas, ele conhece a Bíblia muitas das vezes mais do que eu e do que você. Então ele já sabe que a promessa já foi liberada, ele já sabe, se a gente tomar um posicionamento, o que virá sobre nós, como Deus vai nos usar. Ele já sabe o que Deus ele tem reservado para nós com o nosso posicionamento. Mas muitas das vezes nós não entendemos isso. Então, qual é a maior área que o inimigo ataca? É a alma da pessoa, é o ânimo da pessoa, é um sentimento. Porque o sentimento é uma decisão. Eu decido alimentar aquele sentimento para me causar uma dúvida. E causando uma dúvida, eu não vou ser constante. E o homem inconstante não recebe nada e automaticamente não obtém a sabedoria. E se eu não tenho a sabedoria do Senhor, na Bíblia diz que a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio. Então, tá tudo em cadeia, pastor. Temor, sabedoria, inconstância, tá tudo em cadeia. Então, isso tudo vai sendo arrancado de nós. Então, e é isso que o inimigo tem feito. Então, ele já sabe o que tem reservado para mim e para você. Só que, muitas das vezes, eu e você, por não meditarmos na palavra, a gente não entende. Ou então, a gente não quer entender, porque o Senhor já declarou, já está reservado, e por que a gente não busca? Por que a gente não gera fé naquela nossa debilidade? Eu preciso gerar fé na minha debilidade para eu não ser inconstante. Eu não posso ser inconstante, eu preciso acreditar.
eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso caminhar. E assim caminhando, crendo, confiando, eu vou vivendo gradativamente aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Então isso é algo que o inimigo quer tirar de nós. Ele quer tirar de nós essa essência da palavra que já foi liberada. Ele já sabe todas as promessas que já tem reservado para nós. Só que eu e você, muitas das vezes, por não meditarmos na palavra, a gente não entende aquilo que tem reservado para nós. E aí, o que a gente faz? Muitas das vezes a gente deixa a nossa alma abatida, ferida, dirigir a nossa vida, dirigir o nosso proceder. E aí vira uma inconstância, isso só vai piorando. E a inconstância, o homem inconstante, um homem de ânimo dobre, uma hora ele crê, uma hora ele não crê, uma hora ele quer, uma hora ele não quer, uma hora ele confia, uma hora ele não confia, ele não recebe nada. Na Bíblia diz que ele não recebe nada. E é isso que o inimigo quer. Ele não quer que as promessas dele, de Deus, que foi reservado para nós, que já foi liberado na sua palavra, não venha se cumprir na minha nem na sua vida. Mas em nome de Jesus, nessa noite, nós vamos declarar falência. Se tiver alguma inconstância dentro de nós, nós vamos declarar falência no nome de Jesus. Vamos aprender um pouco mais, porque o ânimo dobre, ele vem com outras coisas que o pastor vai estar falando sobre isso. Ele tem algumas características, né? Ele traz algumas bagagens que muitas das vezes a gente não conhece. E o pastor vai estar falando sobre isso agora. Amém. Muito bem, pastora. Tiago, capítulo 4, versículo 8, vai dizer o seguinte. Tiago 4, 8, vai dizer: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai o vosso coração, vós de ânimo dobre. Olha só o que está dizendo aqui em Tiago. Limpai vossas mãos, vós pecadores. Agora, os de ânimo dobre, purificai vossos corações. A gente lê isso daqui e acha que é uma frase só, mas não é. Aqui ele está dando direção para dois tipos de pessoas. Pecadores, limpa as mãos. Ânimo dobre, purifica o coração. É verdade. Porque muitas das vezes a pessoa se converte, era pecador e se converteu. Verdade. Tá? Mas continua um crente de ânimo dobre. Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, ele vai falar de Demas. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Paulo, ele fala 3 vezes de Demas na Bíblia. Ele saúda ele 2 vezes, lá na carta de Filemão, de Colossenses, e agora vai dizer em Timóteo que ele amou o presente século. Tudo indica, segundo os historiadores, que Demas foi um cooperador, e um cooperador muito próximo de Paulo. Era um homem que cresceu muito, que se converteu e no Evangelho e teve vida com Deus e... deu ruim aqui. E teve vida com Deus e cresceu no Evangelho e viveu tudo aquilo que o Senhor tinha. Você está botando... E tinha vida com Deus, falando de Demas. Então, ele tinha vida com Deus, foi discipulado por Paulo, ele cresceu sendo discipulado pelo apóstolo Paulo, mas em determinado momento, lá em Timóteo, vai mostrar que a igreja sofria uma perseguição muito grande. Tá? E que todos que se convertiam, sofriam, eram repreendidos pela sociedade, corriam risco de morte. E a Bíblia vai dizer que esse discípulo aqui, a qual Paulo amava, porque Paulo amava todos os seus discípulos, mas esse daqui, ele amou o presente século e foi para Tessalônica. Ou seja, foi para o mundo, foi para Tessalônica e foi viver as coisas do mundo, porque era um discípulo de ânimo dobre. Então, a gente está falando aqui diretamente para pessoas convertidas, para pessoas que aceitaram Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, que entregaram o seu caminho ao Senhor, mas que não conseguem, como a pastora falou, ter uma mente única.
ter uma mente ligada ao Senhor. E a igreja, nós como igreja do Senhor, nós como pastores, estamos o tempo todo dizendo para você, ler a Bíblia. Estamos dizendo para você, ora, não falte os cultos. Pessoas que aprenderam a ficar em casa aí no período de quarentena e os cultos já voltaram e as pessoas ainda não conseguiram ainda voltar a uma vida ativa. Sabe? A gente falou muito sobre isso, que essa pandemia ia revelar a espiritualidade de muita gente, mas as pessoas não acreditam. E elas ainda lutam com a sua mente dizendo que é normal, não, é perigoso ir para a rua, é perigoso ir para a igreja, é perigoso. Sabe? Carregando dentro do seu coração e deixando o seu coração fazer a vontade da sua carne. Não adianta, o ânimo vai ficar duplo. Uma hora vai querer buscar a Deus e não vai ter mais força. O que eu vejo que acontece com Demas? Ele quer buscar a Deus, mas depois não tem mais força. Amou o mundo. Amou o mundo, não tem mais força de buscar a Deus. Porque conheceu uma vez o Evangelho, foi aquecido pelo fogo do Espírito Santo, foi cheio de Deus, mas em determinado momento as lutas, as perseguições, as dificuldades fez ele olhar para o mundo, e quando ele olha para o mundo, ele acha no mundo mais prazer do que nas coisas do Senhor. Acabou. Acabou. Você soltar uma bola de despenhadeira abaixo. Já viu soltar uma bola no morro? Ela vai pegando cada hora mais velocidade e nunca mais você pega ela. Ela vai embora. É assim a vida do crente, ladeira abaixo, quando dá lugar para a carne. Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, purificai o vosso coração, você que tem ânimo dobre, se analisa. Sabe, a gente está tirando aí, como a pastora falou, estamos tirando aí um período aí de 27 dias, aí, de 28 dias de jejum. Se analisa nesse período. Não fica dizendo, eu não posso fazer jejum porque eu trabalho, eu não posso. Faz jejum de alguma coisa. Faz jejum, abre mão de alguma coisa. Fazer jejum é abrir mão para purificar o teu espírito, abrir mão das vontades da carne. Você que nunca teve a oportunidade de fazer um período de jejum, entra conosco aí nessa luta aí. Nós estamos jejuando. Nós já iniciamos esse processo com você. Estamos orando pela sua vida. Vamos orar aí constantemente pela sua vida. É impossível que você, sabendo que a sua igreja se reúne para orar por você, que você também. Eu sei que nem todos, pastora, vão conseguir fazer todos os dias de jejum, todo mês de agosto. Mas pelo menos 1, 2 vezes por semana. Pastor, não posso fazer todos os dias, minha semana é difícil, eu trabalho, eu entendo. Mas faz 2 vezes por semana, faz 3 vezes por semana, ou faz 1 vez por semana, mas se prontifique a fazer alguma coisa a seu favor, porque a sua igreja está orando, intercedendo pela sua vida. Para ver se a sua mente ela desliga um pouquinho, pelo menos 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, um pouquinho das coisas naturais e se atenta para as coisas de Cristo. Porque há um espírito agindo, né, pastora, sobre a pessoa de ânimo dobre. É um espírito perturbador que tenta potencializar seu ânimo frágil, que tenta te tragar para as coisas do mundo. Amém, pastora? Mas nós somos responsáveis pelas Nós nossas somos decisões, responsáveis, justamente. Nós somos responsáveis diante de Deus, diante da sociedade, diante dos nossos filhos, diante do nosso marido, nossa esposa. Não, Deus me livre, minha esposa não, meu marido. É igual o pastor Ana, pastor Elias. Peguei. Nós somos responsáveis diante da sociedade, do nosso patrão, nós somos responsáveis diante de Deus principalmente, do nosso pastor, do nosso líder. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Então nós temos que avaliar a nossa mente e ver se tem algo de bom. Nós precisamos ser obedientes à palavra, ponto. O início de tudo, o início e o fim é obediência. E se Tiago vem alertando sobre o ânimo dobre, sobre o homem insensato, sobre o homem instável, indeciso, nós precisamos nos atentar para isso. Será que a nossa vida espiritual ela não cresce por causa dessa inconstância? Será que a nossa vida espiritual ela tem crescido? Será que eu tenho entendido o meu chamado e eu tenho limitado na minha mente as coisas que o inimigo lança? Porque na Bíblia diz que a seta voa de dia e de noite. E não voa só para você não, voa para mim também, voa para o pastor também. Só que eu escolho, porque eu sei o que está escrito na Bíblia a meu respeito. Então eu escolho repreender essas setas e não trazer dúvida, porque a maior afronta, uma das maiores lutas que o crente tem é duvidar.
duvidar do plano espiritual, duvidar e achar que só vai viver nessa terra. Ei, essa é a maior mentira da potestade do ar. E eu creio no nome de Jesus que essa potestade do ar ela vai ser desmascarada pelo poder que é no nome de Jesus. E a sua palavra que é poderosa. Então essa potestade do ar, que é responsável por enganar e trazer dúvida, ela está amarrada na minha e na sua vida. Nós temos que declarar isso com a nossa boca. E quando vier as setas contrárias que vão voar, gente, esse é o papel dele. Nós estamos no mundo jaz o quê? No maligno. O mundo está no controle do maligno, mas a nossa vida não. A minha vida não está no controle dele. A sua vida não está no controle dele. O mundo que a gente mora jaz no maligno. Mas nós somos controlados por Deus. Nós somos protegidos por Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E em nós ele não nos toca. Quando ele fala para Pedro assim, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha rocha, ele está dizendo, sobre você, você é alicerçado em mim, que sou Jesus Cristo, alicerçado na rocha, as portas do inferno não vão prevalecer. Isso que nós precisamos entender. Eu preciso entender isso. Porque aí o ânimo dobre, um homem que não tem uma firmeza, um homem ou mulher que é indecível, instável, vai cair por terra, porque eu vou buscar sabedoria, porque buscando a sabedoria eu tenho um temor do Senhor. E nós precisamos entender, uma das coisas que nós estamos lendo aqui, nesse livro aqui, que é muito legal, ó, que ele fala sobre a batalha no campo espiritual, e nós precisamos entender o seguinte, que esses espíritos, eles manifestam, esse espírito de incredulidade, de ânimo dobre, de dúvida, eles fazem com que seja gerado dentro da alma da pessoa rejeição e rebelião. Rejeição e rebelião. São duas coisas que essa pessoa que é instável, ela tem. Porque outrora ela está na igreja. Só que ela muitas das vezes está na igreja para olhar para os outros, não para adorar a Deus. Muitas das vezes ela está na igreja para ficar olhando e para ficar julgando o irmão, a roupa, ou a liturgia, ou a pregação, ou se falou errado, ou se não falou, em vez de estar na igreja, né, da forma correta que tem que estar, adorando o nome dele, exaltando o nome dele, glorificando o nome dele, e se reabastecendo, praticando a comunhão e a união. Muitas das vezes esse homem, essa mulher de ânimo dobre está ali para isso. E aí o que acontece? Ele vai pegar alguém que também tá meio barro, meio tijolo, e aí ele vai começar o quê? Ser usado pelo inimigo para trazer dúvida na vida daquela pessoa. E ali começa, porque ela se sente, ou ele se sente rejeitado. Ele se sente rejeitado, porque volta e meia ele vai na igreja e volta. Uma pessoa que não é constante não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Não é isso? Então, se a pessoa é inconstante, não quer dizer que a gente não ame, a gente vai amar. Mas a pessoa que não é vista não é lembrada, não tem muito assunto para falar com uma pessoa que não é vista. Então, a pessoa vem, é inconstante, vem uma semana, falta um mês. Vem 2 semanas, falta 3 meses. Então, é uma pessoa inconstante. Para mim, essa pessoa é uma pessoa inconstante. É uma pessoa inconstante. Não vem dizer que Cristo em casa é real, não, porque o corpo, quando ele é cortado daqui... hoje a pastora aqui ele quebra. batendo pesado. Quando o corpo ele é cortado daqui, ele morre. Então não vem dizer que você é Cristo em casa, não. Porque na Bíblia não vem dizendo nada disso. Na Bíblia vem dizendo que com bom e com suave que os irmãos vivem em união. Cristo em casa não vem dizer que você é igreja em casa, não. Em casa você pode ser até uma parte durante um período. Mas se você não fizer parte do corpo, você não vai estar alocado ali. Você não vai estar recebendo ali. Não vem com essa conversinha pra cima da gente, Deus. Não. E aí a inconstância entra. E aí a rejeição entra porque você acaba não estando na igreja. Então as pessoas... Você vai sumindo. Você vai sumindo. A pessoa vai sumindo. A gente acaba mandando mensagem. Chega uma hora que as pessoas cansam, gente. Tem outras pessoas precisando. Quem precisa, busca. Quem precisa tá sempre perto, coladinho. Entendeu? E não é esquecido. Então essa pessoa vai e some. Aí volta e meia, de vez em quando aparece. Aí o que acontece? Muitas das vezes ela mesma se sente rejeitada pela igreja, pela noiva. Por quê? Isso é uma estratégia de Satanás. Justamente, também, a pessoa ela fica inconstante porque ela não está praticando a comunhão, então ela fica inconstante.
Aí ela vem pra igreja, aparece na igreja. Aí não tem muito assunto, porque a pessoa tá muito tempo sem ir pra igreja. Aí ela mesmo se sente rejeitada. Aí entra o espírito de rejeição. Só falta aí ela uma palavra pra volta. roubar. Aí ela vem. Daqui a pouco ela já abre outra porta para o quê? Para rebelião. Porque aí começa a olhar para os outros, começa a julgar os outros, começa a achar isso e achar aquilo. Ah, que o pastor não devia estar com essa blusa na Santa Ceia. Ah, que o culto deveria ter acabado mais cedo. E aí vem o espírito de rebelião. Cuidado. Ânimo dobre só leva pro buraco. Só leva pro buraco. Busca sabedoria, porque quem tem sabedoria não vai pra igreja para julgar ninguém. Quem tem sabedoria vai buscar de Deus, vai receber de Deus. Quem tem sabedoria une, não espalha. Na Bíblia diz, aquele que não está comigo, Jesus fala, aquele que não está comigo, não ajunta, espalha. Quem não está com Jesus, quem não está junto com ele, na congregação, na comunhão, na união, na mesma visão, não é um corpo, na mesma unção, no corpo, espalha, não tem como. E aí a pessoa espalhada entra dentro da igreja, pega um fraco e quer espalhar o outro. E fraco. aí entra o espírito de rebelião, mas está repreendido em nome de Jesus. Ele já foi decretada a falência dele no nosso meio. No nosso meio não existe isso. Nós estamos orientando, porque quando vier essas circunstâncias, nós vamos ter o discernimento de entender qual é a estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo é essa agora, pastor. Que é jogar seta na minha mente, colocando dúvida a respeito do ministério, a respeito do seu chamado, a respeito do que você está fazendo na igreja, a respeito de que você tem que estar questionar a posição do pastor. Questionar muita coisa dentro de você, fora. Aí, muita coisa. Muita coisa. Olha o que vai dizer Lucas, capítulo 8, versículo 11. Olha. Ora, a parábola é esta. A semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo, olha só, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Olha a estratégia do diabo que a Bíblia está insistindo. Pessoas que estão dentro da igreja, mas à beira do caminho. Pensa no que aconteceu. Quem estava na nossa igreja ontem viu quão maravilhoso foi aquele culto. Quem foi de manhã e à noite viu quão maravilhoso, quanto Deus agiu, operou, usou em profecias. Deus curou, Deus fez milagres e maravilhas ontem. Mas sabe o que eu digo para você que estava no culto de ontem? Cuidado. Cuidado para você não ser a semente que caiu à beira do caminho. Sabe por quê? Porque Satanás hoje, segunda-feira, sabe que você está forte, sabe que você está cheio de Deus. Não dá para ele mexer contigo. Mas o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, igual aconteceu com Demas, foi vendo a perseguição da igreja, sabe? Satanás e suas estratégias tentando todo o tempo parar os crentes. Aí o que aconteceu? Enfraqueceu o coração, Satanás veio com uma estratégia e roubou do coração dele a fé. Gente, será que você não percebe que Satanás está o tempo todo criando estratégia para roubar a sua fé? Ele está trabalhando todo o tempo para tirar você da presença de Deus. Será que você não percebe isso, gente? Uma das coisas mais claras depois que eu me converti é que Satanás quer me tirar da igreja a qualquer custo. Pastor, mas até quando ele vai fazer isso? Enquanto a trombeta não tocar e não subirmos. A pastora acabou de falar, o mundo jaz do maligno e o trabalho, ele não dorme, o inimigo da sua alma não dorme. Ele passa 24 horas por dia com a sua corja de demônios arquitetando planos para te tirar da presença de Deus. Te afastar da igreja é uma estratégia para te tirar da presença de Deus. Não ouvir a voz do seu pastor é uma estratégia para te tirar da presença de Deus. Ele sempre vem com alegorias. Gente, guarda isso na sua mente. Satanás sempre vem com alegorias. Ele não vê. Não... Olha só, fulano, sai da igreja. Ele não vai falar isso, ele não vai agir dessa forma. Ele vai levar os seus olhos carnais, a sua parte carnal, a analisar a atitude de algumas pessoas. E acorda para isso. Acorda para isso. Se você entra na igreja e a sua mente, os seus olhos estão voltados a julgar a igreja, o ambiente, o espaço de culto, o irmão da direita ou da esquerda, o som da igreja, a palavra que está sendo pregada, a profecia, se é de Deus ou se não é. Sabe, a roupa, a vestimenta, se a sua mente está assim, Satanás está roubando a sua mente, está roubando o seu coração, está roubando o restinho de fé. Repreende isso em o nome de Jesus. Você não vai para a igreja para julgar. Você senta na frente da televisão, você vê um monte de besteira e você não fica julgando a roupa das pessoas.
Você vê filmes às vezes que você ouve palavrão e você não tira do canal porque você não julga aquilo ruim, porque você acha que todo o contexto do filme é bom, então o palavrão dá pra ouvir. Eu não vejo filme nacional, não vejo. Aliás, não vejo quase filme nenhum, mas principalmente os nacionais, que é palavrão do início ao fim. Ah, pastor, mas filme nacional é muito engraçado, mas são pessoas querendo levar palavrão pra dentro da sua casa. E até uns americanos também é a mesma coisa. É que na tradução eles devem arrancar muita coisa lá. Mas se é ruim, se traz alguma coisa, né, a Bíblia vai nos ensinar a respeito disso daí, né, se há algo de Deus, se há algo profundo, se há algo firme, se há algo constante, eu tô. Se não tem, eu não permaneço. Porque Satanás, ele usa dessas estratégias para roubar do seu coração a sua fé. A gente leu aqui em Lucas. As estratégias dele são essa. Então você não vai para a igreja para julgar, você não vai para o trabalho. Se você for julgar no seu trabalho, você sai de lá amanhã. Se você for julgar as coisas no meio da sua família, amanhã você larga seu esposo, larga seus filhos, larga você mesmo. Você vai se largar assim mesmo, vai desistir de viver. Se você começar a se julgar só seu lado ruim, como é que você chega na igreja e se permite ficar julgando as coisas ao seu redor, em vez de assistir um culto, em vez de receber a palavra, em vez de orar? Irmão, irmã, se você ver alguém fragilizado dentro da igreja, não empreste a sua mente para Satanás. Se você perceber na sua mente que alguma coisa na igreja está desconforme, você ora. E se você puder, Deus vai te dar uma direção para você ajudar a corrigir aquilo ali, não julgar. Porque tanta gente julga os acontecimentos da igreja e diz que Satanás está roubando o coração das pessoas, a fé que está no coração das pessoas. A gente está dizendo isso, gente, não é para proteger a igreja, não, porque a igreja é um hospital. Tem pessoas doentes, sim. Não é diferente da sua casa, não é diferente do local que você trabalha, não é diferente da sua rua, que está cheio de pessoas doentes. A igreja também tem muita gente doente. E nós estamos ali para crescer todos os dias na palavra, na fé. Para quê? Para ajudar o nosso irmão, para amar o nosso irmão, para ajudar o nosso irmão nas cargas dele, nas dificuldades, não para julgar. Julgamento não é nosso, julgamento, quem julga é Satanás. Sem direito, acusa, mas Satanás acusa Satanás. E quem tem o poder de julgar deveria me fulminar e te fulminar, que é o Senhor. Ele é justo juiz e ele não nos fulmina. Se o seu Senhor não te fulminou até hoje, por que você julga? Isso vai te levar a ser uma pessoa de ânimo dobro. Satanás vai roubar a tua fé. E Demas era um cara que em determinado momento estava andando firme com Paulo, estava pregando o evangelho, estava firme na fé, mas ele cedeu o coração dele para Satanás, Satanás roubou o coração dele. Satanás também roubou o coração de Caim. Deus vai falar com Caim lá, Caim está lá trabalhando como Abel trabalhava, mas em determinado momento ele vai atentar para as atitudes do seu irmão, para a oferta do seu irmão, e naquele momento Satanás rouba o coração dele. E ele se sente desprezado, porque a pessoa, pastora, de ânimo dobre, sempre se sente desprezada. Então, é rejeição. A esse espírito de rejeição que Satanás coloca, essa sementinha, Satanás vai lá, arranca a sementinha da palavra, a sementinha da fé do coração, e coloca uma sementinha de rejeição. Essa sementinha de rejeição, guarda isso, ouve isso que eu estou falando, ela sempre vem ligada a uma sementinha de rebelião. Deixa a pastora falar um pouco sobre isso. Ela é como se fosse assim, vai puxando um nó e quando você vê, já vem o outro, vai dando outro nó. Assim, um abismo vai levando o outro. E aqui, pra gente entender com relação a esse ânimo dobro, tem a ver também com a nossa... tem a ver com a fé, né? Porque esse Demas, ele perdeu a fé e aí preferiu viver as coisas do mundo. E tá tudo interligado. Ânimo dobro, um homem que tosqueia em dois pensamentos, né? Uma hora crê, uma hora não crê, uma hora quer, uma hora não quer. Inconstante em todos os momentos, todas as horas. Uma hora tá amando, uma hora tá odiando. Aí pega aquele versículo, né? E faz dele um sofisma, né? Que o inimigo pega. Lá em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. É tempo de amar, é tempo de odiar. Gente... Tá repreendido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que esse sofisma caia por terra. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Até isso, nessa pandemia, a gente ouviu. Misericórdia. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, pastora. Há tempo de deixar de abraçar. E isso, nesse versículo não tem nada a ver isso que ele está falando. Não tem nada a ver.
É um outro contexto, não tem nada a ver isso, nada a ver. Então vamos lá. O ânimo dobre também ele traz uma incredulidade e a pessoa ela acaba retrocedendo. E aí eu quero ler com você lá em Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38 vem dizendo: ora, o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Meu Deus. A recuar. O homem de ânimo dobre, ele chega num estágio, ela, tá? Eu tô falando ele que é os dois sexos, tá? Masculino e feminino. A pessoa que ela tem um ânimo dobre, se ela não se tratar, chega uma hora que ela acha mais fácil retornar, recuar para o mundo. Por quê? Porque ela não alimentou o seu espírito. E com a alma ferida, com amarguras na sua alma, com raiz de amargura, e com o alimento da sua carne sendo valorizado e o alimento espiritual sendo desvalorizado, a tendência dessa pessoa que tem ânimo dobre é retroceder, é mais fácil. Para a nossa carne é mais fácil retroceder, é mais fácil largar tudo, porque nós fazemos uma força, muitas das vezes muito grande, para ler a palavra, para ter prazer. Gente, na Bíblia diz que nós temos que ter prazer na lei do Senhor. Como você tem o prazer de comer uma picanha, como você tem o prazer de comer um salmão. Falando nisso, tô com saudade de comer salmão. Uma vontade de comer um salmão, tem um prazer de comer um salmão. Se você tá me ouvindo aí, tem um salmão na sua geladeira, você pode abençoar a sua pastora aqui, tá? Seu pastor que a gente vai adorar. Tem um prazer de comer um bacalhau. Você também que tá aí com bacalhau aí no seu freezer, comprou, não sabe o que fazer? Eu já sei, foi Deus que falou para você comprar para dar para sua pastora, seu pastor. Mas é verdade, a gente tem prazer nas coisas boas, né? Que são os pratos de Deus, que caiu lá da mesa do Senhor, que é camarão, bacalhau e salmão. Caiu lá direto do Pai aqui, e aí como caiu direto da mesa de Deus, ficou caro demais, né? E aí a gente tem uma pequena dificuldadezinha de comprar, né? Todo mês, mas... Por enquanto. Daqui a pouco a gente vai comer direto. E tem a picanha também, os amantes de carne, né? A melhor carne acho que é a picanha, né? É a picanha e tem muita gente que gosta de cupim também. Mas enfim, o que eu quero dizer? Então tem coisas que a gente tem prazer. A gente não tem prazer de se alimentar, a gente tem prazer de descansar, a gente tem prazer de sentar numa rede de frente pro mar, a gente tem prazer de caminhar na beira da praia, a gente tem prazer de se refugiar num sítio, ficar ouvindo só o som dos passarinhos, a gente tem prazer e a gente faz, né, com que a nossa carne tenha essas sensações. Por que a gente não tem prazer de pegar o nosso espírito e alimentar ele dentro da palavra? Na lei do Na Senhor. oração. No jejum, porque quando a gente jejua a gente fica mais ligado, a gente fica mais atento à voz do Espírito, a gente não tem dúvida do que o Senhor está falando com a gente. Quando o jejum ele entra dentro da gente da forma correta, que não é aquele jejum que você mostra a sua cara, igual os fariseus faziam, estou fazendo jejum. Tem gente que não faz jejum, tem gente que faz dieta, porque deixar de se abster de comer, sem ler a palavra, sem louvar, sem engrandecer, sem exaltar, sem sentir a presença do Senhor, é uma dieta. Então é melhor nem fazer. É melhor nem fazer, porque sacrifício de tolo, isso é sacrifício de tolo. Então vamos ter sabedoria, até pra gente fazer algumas coisas. Tá hoje, pastora. Tá meio pesado, é ela hoje, sou eu. Não, mas é uma realidade que na Bíblia vem dizendo. E aí, a incredulidade faz a pessoa retroceder. Porque o justo, ele precisa viver pela fé. Nós precisamos viver pela fé. E a pessoa de ânimo dobre, ela não tem fé. Ela não tem fé. Uma hora ela crê, uma hora ela não crê. Ela oscila demais. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ter fé. O Senhor nos chamou para a gente confiar nas promessas dele. O Senhor nos chamou para a gente declarar a palavra dele. O Senhor nos chamou para a gente acreditar a cada dia que o fôlego, que eu estou respirando é uma dádiva. Porque tem gente precisando de fôlego, está respirando por aparelhos agora em hospitais. Se a gente pensar dessa forma, dessa maneira, a gente vai agradecer mais a Deus, a gente vai viver mais a promessa dele e a gente vai deixar de ser inconstante. Porque esse é o assunto do momento.
a pessoa inconstante ela retrocede. E a pessoa inconstante, geralmente, ela tem também uma dificuldade no âmbito espiritual, aí eu já digo no lado mais profundo, porque foram pessoas que fizeram pactos espirituais com seitas, controlando a mente, né, e deixando cativeiros na sua mente. Então essa pessoa, ela até quer, só que o pacto que ela fez lá de trás precisa ser quebrado, precisa ser anulado e rejeitado no mundo espiritual, para a mente dela ser controlada por Deus, não por esses pactos que ela fez, pelas essas seitas, ou lugar que ela entrou, que ela fez alianças demoníacas, que isso é real, uma realidade. Lá em 2 Pedro 3,16 vem dizendo sobre isso. Se você quiser ler aí, leia. Né? E lá em 2 Coríntios 11, 13 e 20 também vem dizendo sobre isso. Isso é uma realidade. Aí essa pessoa, muitas das vezes, ela vem, se converte, aceita o Senhor, mas tem dificuldade. Por quê? Fez alianças de feitiçarias. E essas alianças precisam ser quebradas. E isso é o quê? A gente conversando, batendo um papo, a pessoa se abrindo, e nós vamos orientando dentro da palavra como a pessoa vai se desligar disso no nome de Jesus. Precisa de ajuda? Precisa de ajuda. Sozinho não dá. Quem faz pacto com seitas e com uma série de outras religiões que eu não vou dizer aqui, por ética, tem a mente cativa. Não adianta. Vai ser salvo? Vai, porque a salvação é pela graça. Você creu no Senhor Jesus, ser batizado e ser salvo. Pronto. Agora não quer dizer que a mente da pessoa vai ser uma mente liberta. Corre tremendos riscos, né, pastor? Corre riscos, porque na Bíblia diz que nós estamos se salvando. Satanás quer roubar o tempo todo a pouca fé que está no seu coração. Olha só, olha o que eu vou ler aqui. É Salmo 121, 3. Vai dizer o seguinte: Ele não fará com que meu pé seja abalado, aquele que te guarda não cochila. Numa outra versão vai dizer: não deixará vacilar o teu pé. Deixa eu te dizer uma coisa: pessoa de ânimo dobre é vacilão. Vou te explicar. A gente fala muito essa palavra, mas eu achei que no dicionário, palavra vacilar significa oscilar por falta de firmeza. Se você conhece uma pessoa que oscila por falta de firmeza, ela é uma vacilona, um vacilão. Misericórdia. Tá? Precisa desse salmo aqui, 121, versículo 3, que diz que o Senhor não deixará vacilar o teu pé. Aquele que guarda não dormitará. Só o Senhor pode impedir o seu pé de vacilar, de ter esse ânimo dobre, de não ter firmeza na sua posição. Salmo 121, 3. De não ter firmeza na sua posição. Você precisa ser firme. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, sede firmes e constantes, sempre abundante. Você não vai ser firme na obra de Deus julgando as pessoas, as atitudes, o irmão, o erro, a falta, as coisas ao seu redor. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para, juntamente com Cristo, desfazer as obras do diabo. Amém. Não é obra do diabo julgar, não é obra do diabo ficar... É obra do diabo. Não é obra do diabo, é obra do diabo ficar... Eu tô trocando tudo. É obra do diabo sim julgar, é obra do diabo sim acusar. Não é obra do homem de Deus, perdão. Acusar, julgar, ficar analisando o que é certo e o que é errado. A obra do homem de Deus é tratar o seu coração na palavra. Você foi resgatado pelo Senhor para ir para a igreja, tratar o seu coração através da palavra. Não é para julgar as coisas ao seu redor. Você não é juiz. A sua condição, a sua capacidade de achar o que é certo e o que é errado, isso não faz de você uma pessoa melhor. Isso faz de você um juiz em uma posição que não é sua, é do seu Pai, é do seu Senhor. Você, como servo de Deus, você não pode deixar que Satanás lance sobre o seu coração essa semente de ânimo dobre, de espírito de vacilação, de oscilação, de falta de firmeza. De abalo. Essa mente que você acha que é tão estruturada a ponto de ver, né, pastor? Tem pessoas que falam, mas eu conheço a palavra, e na palavra eu não vejo isso, e na palavra... Mas quem é você para ser juiz da palavra sobre a vida da pessoa? Quem te disse que Jesus te chamou para ser juiz da palavra?
Porque se você conhece a palavra, olha só o que a Bíblia vai dizer. Se você conhece a palavra a ponto de julgar a atitude do seu irmão, como é que você enxerga o argueiro no olho do seu irmão, mas não enxerga a trave que está no teu? E quem conhece a palavra... Não usa ela para julgar. Quem conhece a palavra, né, a palavra de Deus, quem vai conhecendo a palavra, usa para se moldar. Não para moldar ninguém. Meu Deus, pastora, você é demais, você é linda. Meu, obrigada. Muito obrigado. Oh, Deus. Olha aqui. Deixa eu ler lá em segunda... Eu nunca vi ninguém espiritual usar a palavra contra os outros. Usar a palavra para sair da igreja. Não vou sair da igreja porque eu não concordo com isso. Vou sair da igreja porque eu não concordo. Não, esse ministério eu não fico porque... Inconstante. Gente, se fosse de Deus, você descobrir na sua igreja, no seu ministério algo de errado, se é que é de Deus... O Espírito do Senhor vai te usar para corrigir o que está errado. Vai te dar paciência para você tratar aquele erro, para você auxiliar. Você é um braço para o seu pastor, para auxiliar ele nas fragilidades dele, para auxiliar ele... Um minutinho, amor da minha vida. Para auxiliar ele no ministério dele, para que ele cresça, para que aquele ministério... Você é um corpo, sabe? Se uma mão tá suja, a outra ajuda a lavar. Não suja mais. Entendi isso, pastora? Se uma mão tá suja, imagina, ó, um é uma mão, outro membro é outra mão. Aí essa mão aqui tá limpa e essa tá suja. Aí essa daqui vê que essa daqui tá suja, suja ela mais. Se você faz parte do corpo, como é que você vai sujar o corpo que você faz parte? Limpa ele, você foi feito para ajudar a limpar esse corpo, não para sujá-lo mais. Ei, desperta. O Senhor tá falando com você essa noite. Vai lá, pastora, deixa Deus te usar aí. Vamos lá. Eu estava falando sobre seitas e feitiçaria e controle da mente. Aí lá em 2 Pedro 3,16 vem dizendo: como em todas as suas cartas, né, fala sobre essas coisas nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras para a sua própria destruição. Então, se a gente conhece a palavra, a gente nunca vai deturpar ela. Nunca. Nunca. Se a gente conhece a palavra, a gente nunca vai usar ela contra o nosso irmão. Se a gente conhece a palavra, a gente nunca vai usar ela contra ninguém. Pelo contrário, quando a gente conhece a palavra, a gente descobre que a gente cada dia mais precisa conhecer mais é Deus. Que a nossa mente é limitada e a gente pede misericórdia para Deus, para conhecê-lo mais e mais. Porque quanto mais a gente lê a Escritura, mais a gente vê o sacrifício, mais a gente vê o que o Senhor passou por nós, mais a gente vê o quanto nós somos falhos e mesmo assim Ele nos escolheu. Mais misericórdia a gente vai ter das pessoas. A gente vai ter misericórdia das pessoas, a gente vai pedir a Deus paciência, longanimidade, né? A gente vai pedindo isso tudo para Deus. Quando a gente conhece as Escrituras, elas não são uma arma para atirar em ninguém. A Escritura, ela é usada para nos transformar, para fazer da gente uma pessoa parecida com Cristo. E Cristo, ele não veio para fazer a vontade dele, veio para fazer a vontade do Pai. Porque muitas das vezes as pessoas querem fazer suas próprias vontades dentro da igreja ou fora da igreja. Se Jesus é o nosso maior exemplo e ele veio para fazer a vontade do Pai, e ele disse para aquela mulher que era adúltera, que estava todo mundo em volta e aquilo era a lei daquela época, ainda não tinha vindo o momento onde Jesus tinha instituído o momento da graça, ainda estava na lei, e aquela mulher adúltera, ela era adúltera. Né? Todo mundo sabia que ela era adúltera. E em volta dela tinha todos aqueles homens com pedra. E aí Jesus, calmamente, mexendo na areia, aleluia por isso. Eu acho linda essa passagem. Aliás, eu acho todas as passagens lindas. A Bíblia é linda. E se nós não amarmos a palavra de Deus, a gente precisa se converter. E aí Jesus mexendo lá na areia, lá, falando lá, quieto na dele. Aí foram perguntar para Jesus o que ele faria se fosse ele. Ele falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E na Bíblia diz que começou dos mais velhos a soltar pedra até os mais novos, até que ficou só ela e Jesus. E aí Jesus falou para aquela mulher: cadê os seus acusadores? Não tem mais nenhum. Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Ou seja, a palavra de Deus, ela faz com que a gente seja como Jesus.
Jesus em nenhum momento ele julgou. Ele debateu com os fariseus, ele colocou os fariseus no lugar dele, ele foi no templo, derrubou tudo aquilo lá que estavam fazendo do templo comércio, estavam tirando a real condição do templo, que era de adorar, ouvir a palavra de Deus ali, e estava fazendo do templo comércio, mudando os princípios. Aí ele foi, derrubou aquilo tudo, e ele fez vários afrontas. Aliás, ele confrontou os discípulos, confrontou para saber, para ver, testar o coração dele, mas em nenhum momento ele julgou ninguém. Por que a pessoa que diz que conhece a palavra está julgando? Ânimo dobre, né? A gente está falando de ânimo dobre. Então a pessoa que ela é inconstante, ela acaba tendo essa rejeição e automaticamente a rebelião, e vem junto com o julgamento. Porque a rebelião é triste demais. Ela não percebe que tudo isso é uma estratégia de Satanás para roubar a sua fé. A pessoa não acorda um dia... roubar a fé. A pessoa não acorda um dia e fala, não quero ir mais para a igreja, não. Não é assim que as coisas acontecem. O pecado, a Bíblia vai nos ensinar que o pecado, ele é gerado dentro de nós. Satanás gera o pecado dentro da pessoa de ânimo dobre. Ela não se torna uma pessoa de ânimo dobre de uma hora para outra. Aquela pessoa que você conhece, que estava cheia de Deus, no primeiro amor, se converteu, firme na fé. Ela não mudou de uma hora para outra, não. Satanás, aos pouquinhos, vai lançando sementinhas de maldição no coração dela. É uma palavrinha daqui. Você, crente, cuidado com o que você fala com o seu irmão. Eu estava falando isso para os jovens da nossa igreja. Cuidado com a semente que você tem plantado na vida do seu irmão. Não tem coisas boas para falar. A Bíblia diz que tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Se você pensa alguma coisa, se vê alguma coisa na sua igreja que você não concorda, não vai comentar com o irmão. Ora a Deus para te dar uma direção. E se você tem que falar isso com alguém, são os seus pastores. Então ora a Deus, porque se há um problema na sua igreja, você pode ser instrumento de Deus para ajudar os seus pastores a corrigir. Mas não vá, em nome de Jesus, eu te peço, não vá fazer comentários de coisas que você não gosta com pessoas. De repente, você está sendo instrumento de Satanás para lançar uma sementinha de maldição no coração dessa pessoa. E essa pessoa, às vezes, estava firme na fé, pastora. Estava ali cheia de alegria na presença do Senhor, mas uma sementinha que você plantou no coração dela abriu os olhos dela para um lado mal que ela não conhecia. Pastor, deixa eu só falar uma coisa. A pessoa, a própria pessoa que ela tá firme, pastor, ela não recebe. Quem tá firme mesmo, não recebe. Repreende em nome de não Jesus. Recebe. Fala assim, para por aí, irmão, eu não quero ouvir. Se não for coisa de Deus, meu ouvido não foi preparado para isso. Se tiver firme mesmo, pastor, ela não escuta. Justamente o que eu ia falar. Escuta. Agora, se tiver oscilando em dois pensamentos, que mas é a pessoa porque, constante, pastor, uma pessoa de ânimo dobre, ela sempre vai procurar outra de ânimo dobre. Mas se atrai. Se atrai. Se atrai. Então, meu irmão, quando alguém vier falar para você alguma coisa que ela acha de errado na igreja, pergunta a ela, você já falou com o pastor? Ou com alguém, né? Se você já falou com o pastor da igreja, aí a gente pode até conversar, mas se você não falou com o pastor, eu acho que a melhor pessoa para você discutir os problemas da igreja é com o pastor. Até para você entender o coração do seu pastor, da sua pastora, para saber por que aquilo está acontecendo. Se ele sabe, por que aquilo continua acontecendo. Se ele não sabe, é bom que ele saiba e que você seja auxiliar dele para ajudar a corrigir. Mas não disseminar dissensões. A Bíblia fala sobre disseminar dissensões. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre falo isso, de boa intenção, o inferno está lotado, sabe? Vai ter um monte de gente no inferno dizendo que tinha uma ótima intenção de servir ao Senhor, que falou algo só para ver se ajudava o pastor, mas não falou com o pastor, falou com o irmão. Matou a fé dele e matou do irmão, que já tinha um ânimo dobre, aí juntou os dois e se mataram juntos na presença do Senhor. E o pastor, às vezes, não chegou nem a saber disso. Porque, às vezes, quando se afasta um, pastor, se afasta 2, 3, vai junto, sabe por quê? Porque fica ali, num conglomerado ali de conversinha.
Em vez de falar das coisas santas, em vez de falar da sã doutrina, em vez de falar das coisas que edificam, ficam criando preceitos de conhecimento humano. O pastor ontem falou uma coisa que é verdade, sabe? Nós estamos vivendo um mundo de pregaçõezinhas medianas, que geram sofismas nas mentes das pessoas, gerando nas pessoas uma capacidade de autoequilíbrio, para não depender mais dos seus pastores, não depender mais dos seus líderes, sabe? Uma geração fragilizada, uma geração que não sabe caminhar sozinha, mas se acha independente no mundo espiritual, não sabe caminhar nem no natural sozinha. Para andar sozinha, já cresceu, é adulta, mas não sabe andar sozinha nas suas necessidades naturais. E para o mundo espiritual, em meio à pregação que ouve daqui e dali, de uma mensagem que ouve daqui e dali, acha que já é capacitado para julgar a posição do pastor, a posição da igreja, a visão, o conhecimento. Gente, um pastor não é feito de pregação não, gente. Vida pastoral não é feita de pregação não, gente. A gente sempre fala isso na igreja. A pregação é a cereja do bolo. Uma vida pastoral, uma vida eclesiástica, eu não digo só pastoral, uma vida eclesiástica, que deveria ser a vida de todo crente, é uma vida baseada na palavra. Então o que você tem que julgar na sua igreja não é se a pregação foi boa, se foi ruim, não. Você tem que julgar na sua igreja não é se o estudo é bom ou se é ruim, não. Você tem que julgar na sua igreja se a tua vida, qual o propósito da sua vida ali. Porque se Deus te colocou ali, tem um propósito, e naquilo que a sua igreja tem falta, você é instrumento de Deus para ajudar. Não é o seu julgamento que vai resolver, é a sua capacitação ministerial que vai ajudar isso daí. Se você é instrumento para ajudar, como é que você vai ajudar julgando? Tudo isso, gente, que a gente está falando, está ligado a ânimos dobres. A pessoas que vão deixando Satanás plantar a sementinha dia após dia. E como Demas, sabe, vai vendo as dificuldades chegando e aumentando. Daqui a pouco, ó, mundo. Amor o presente século. Verdade. Amém. Porque quando as dores começam a ser maiores do que a glória de Deus na igreja, não adianta, o mundo vai te comprar. A festinha vai te comprar, a bebidinha vai te comprar, a droga vai te comprar. Vai valer muito mais a pena ficar em casa vendo televisão do que ir pro culto. Ah, o pastor bate muito. Que bate muito, que ama a palavra, gosta. Que ama a palavra, gosta de confronto. A gente vai falar isso, pastor, a gente esqueceu de falar. Pessoa de ânimo dobre não gosta de ser confrontada. Quer conhecer uma pessoa de ânimo dobre? Confronte ela. Fica aí para você. Mas, ó, confronta com amor. Tá? A pessoa pode ser de ânimo dobre, mas muito dobre mesmo, e eu tacar pedra em você. Verdade. Sabe? Mas pessoas de ânimo dobre não gostam de confronto. E, gente, desde que eu me conheço do evangelho até hoje, nossa, quando eu sou confrontado com algum erro meu, causa dor como causa em você, mas é uma oportunidade de crescimento. Não pensa que nós pastores não somos confrontados, não. Nós somos confrontados. Dia após dia, às vezes mais do que vocês. Vocês acham que a gente confronta muito? A gente às vezes é muito mais confrontado. Sabe por quê? Porque a gente precisa aplicar na nossa vida aquilo que a gente está pregando. Não adianta pregar uma coisa para você que a gente não vive. Porque volta e meia vem um membro olhar e tentar analisar na nossa vida se o que a gente está vivendo é o que a gente está pregando. Se o que a gente pregou, a gente vive. Isso é confronto diário. Paulo vai dizer um versículo que é bem sincero. Todos os dias nós somos entregues à morte, mas em tudo somos mais que vencedores. Ou seja, todos os dias somos levados a muitos confrontos. Estamos caminhando à medida de varão perfeito. Então, a medida de varão perfeito vai ser confrontado. Você que não gosta de confronto, aprenda. Você não nasceu pronto. Você não está preparado ainda. Você está sendo preparado. E uma preparação é feita com confronto. Então, aprenda a ser confrontado. Não fica reclamando que a pregação é dura, que o pastor bateu demais, que a pastora bateu demais, que doeu, que não sei o que o pastor só tem essa pregação, que o pastor não muda, que eu queria a pregação. Quer a pregação do melzinho? Vai lá para a igreja, quase que saiu, misericórdia. Vai lá para a igreja que prega melzinho. Vai lá e vê se tu fica de pé lá. Pregação é confronto. É palavra, tá me confrontando. Antes de confrontar você, me confronta o dia inteiro. Me confronta uma pregação que a gente prega na igreja, às vezes é uma semana preparando essa pregação, uma semana levando pancada.
Não temos prazer em confrontar você de forma pesada na igreja, não, mas o Senhor nos dá as coisas porque sabe que nós precisamos e que a igreja precisa. Então vai te confrontar. E se te confronta, vai achar erros em você. Pregação que não achar erro dentro de você, ela não vai funcionar. Imagina que você vai para a igreja, ouve uma mensagem, nossa, maravilhosa mensagem. Eu vou receber vitória, 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 e bênção e vitória. E vitória e bênção, e bênção e vitória, e vitória e bênção. É só vitória. Acabou o culto, é só vitória. Não te confrontou em nada. A palavra não te mostrou que você está errado. Tem alguma coisa muito errada nessa palavra. Porque a vida do evangelho, sempre, o evangelho de Cristo o tempo todo é confronto. Confrontava fariseu, confrontava ímpio, confrontava gentil, confrontava a igreja, confrontava todo mundo. Como é que não vai confrontar a gente? Então deixe a palavra do Senhor te confrontar. Nós precisamos ser confrontados. É no confronto que nós crescemos. Aprenda isso, crescimento dói. Ninguém cresce sem dor. Todo estágio que nós passamos, a luta é maior. E Deus te chamou como servo do Senhor, não para amar o presente século. Deus te chamou para você ser firme e constante na presença do Senhor, desfazendo com o Senhor todos os dias as obras de Satanás, não permitindo que ele entre no seu coração, na sua casa, na sua família, e nem no coração das pessoas que você ama, e nem na sua igreja. Ser um instrumento de Deus para desfazer as obras do diabo, não dando lugar para o diabo para entrar na igreja. Porque as pessoas dizem, pastor, o diabo entra na igreja. Claro que entra, as pessoas levam. As pessoas levam. Levam quando? Quando dá lugar para ele lá no mundo. Quando ama o presente século e dá lugar para o diabo. Aí quando vai para a igreja, mas é crente. Pastor, mas entra, entra. Aí quando chega na igreja, leva o diabo. Chama o diabo, convida o diabo. Vamos lá assistir o culto comigo. Só que entra na igreja... A glória tá tão grande que ele tem que bater por retirada. Aí tem que bater por retirada. Porque eu não vou dar lugar para ele. Miserável. Entra para a igreja para ser envergonhado, porque deu lugar. Gente, a gente tem falado muito a respeito disso. Não existe maldição sem causa. Não venha me dizer que você é coitadinho de Jesus, que não sabe por onde o diabo entrou. Todo mundo sabe qual foi a brecha que deu para o diabo entrar. Seja constante na palavra, seja constante na comunhão dos santos. Gente, só a unção que há na comunhão da igreja já é libertador para a sua vida. Porque é pastor, eu não consigo estudar muito a Bíblia, não consigo entender. Então mantenha-se constante, se prepare para ser constante na sua igreja. Cura. Porque o amor cura, a pregação da palavra vai entrando e vai quebrando a pedra que é no seu coração. Você vai se tornando uma pessoa constante na obra e logo começa a ser constante na palavra, começa a ser constante na oração. O mistério está sendo constante. Seja constante junto com seus pastores, não seja oscilante. Obediente é constante. Quem é constante é obediente. Justamente, obediência e constância andam juntos. Anda junto. A pessoa, quando ela começa a vacilar na sua fé, a primeira coisa que ela começa a fazer é desobedecer. E a desobediência leva à inconstância. E a inconstância vai levar a pessoa a ter um ânimo dobre. E quem tem ânimo dobre não gera raiz. Não gera raiz. E quando vem um vento, né, a raiz não está alicerçada. E aí o vento vem, e derruba aquela pessoa. Então vamos criar raízes fincadas, firmadas na rocha, em um lugar que você sabe que não é perfeito, não existe igreja perfeita, a nossa igreja não é perfeita, existem outras igrejas com a mesma característica, ou até melhores que a nossa, mas importante de tudo isso é a gente entender que nós fazemos parte de um corpo, onde bem ajustado, alicerçado, nós temos um alvo. O nosso alvo é pregar o evangelho, a pregar o ano aceitável do Senhor e tirar das mãos do diabo as pessoas que são aprisionadas e do cativeiro. O Senhor nos chamou para isso, para destruir as obras do diabo. E se Ele falou que faríamos obras maiores que a deles, eu creio nisso. Mas a pessoa inconstante, de ânimo dobre, instável, não vive isso. E na Bíblia diz, eu repito para você, lá em Tiago 3, em Tiago 1, 6, 7, vem dizendo que
O homem que é inconstante não recebe nada. E não é para isso que a gente quer. A gente quer que você receba. Nós queremos receber. Nós queremos que você receba também. Por isso nós estamos aqui nessa segunda-feira. A gente podia estar descansando. A gente está cansado como você está. Mas nós preferimos obedecer a voz do Senhor e levarmos as boas novas e sabermos que a palavra de Deus ela não volta vazia. Sempre ela alcança o alvo, porque a gente quer sim levantar uma geração de mulheres e homens constantes, de líderes constantes. Nós queremos levantar sim uma geração e nós acreditamos nisso sim antes da trombeta tocar. Nós cremos sim que a apostasia vai chegar. Vai chegar, ela já chegou, mas nós queremos também num grande avivamento dos remanescentes, que eu digo assim, remanescentes foram aqueles que conseguiram sobreviver, que estão conseguindo sobreviver às pandemias, às dificuldades, que o nosso Deus, nosso céu não está em crise, nós não somos daqui, vivemos aqui, mas não somos daqui, o nosso Deus não está em crise, Ele está pronto, Aleluia. Ele está pronto para nos usar, Ele está pronto para nos dar sabedoria. Em Tiago 1:5, eu termino com essa palavra e eu quero que você escreva isso na tábua do teu coração, para você não esquecer isso nunca. Diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos os homens dá liberalmente, sem acepção. Lhe serão concedidas. Deus dá sem acepção. Ele não escolhe, mas a gente precisa pedir. Já está liberado. O inimigo sabe que já está liberado isso. É porque muitas das vezes nós não pedimos, as pessoas não pedem. Na Bíblia diz que Ele dá. Então pede sabedoria a Deus. Pede sabedoria a Deus. A sabedoria do alto, ela é pura, ela é verdadeira, ela não julga, ela ama. E o amor, ele cura, o amor liberta. O amor faz com que a gente ande junto. A sabedoria de Deus, ela faz com que a gente olhe para o âmbito da igreja no geral, não comigo, com a minha essência. Porque eu, com a minha essência sozinho, não presto para nada. Se eu não estiver no corpo, não sirvo de nada. É igual a vara. Se tu cortar a vara da árvore, ela vai secar. Se a gente que tem a sabedoria de Deus, a gente entende que essa vara que somos nós precisa estar enxertada na videira, que é Jesus, que a gente precisa estar todos unidos, porque se cortar, essa vara vai secar, e é isso que o inimigo quer. Ele quer secar as pessoas, até dentro da própria igreja. Ele quer com que as pessoas fiquem cativas, mas no nome de Jesus nós declaramos que todo ânimo dobre, toda inconstância, todo cativeiro que o inimigo tem colocado, muitas das vezes, na mente das pessoas, nós declaramos a falência. E através da palavra dele, que você venha, que nós possamos já receber a revelação do alto, e isso entrar no nosso coração e causar mudança de atitude, transformação de mente e mudança de atitude. Porque eu só consigo entender, pastor Jefferson, que transformou aqui quando eu gera uma atitude para aquilo. Porque não adianta a pessoa dizer, transformou minha mente, e não tem atitudes daquilo que ela recebeu. Então eu preciso entender que a minha mente ela é transformada e eu gero uma atitude. Então que possamos gerar essas atitudes a partir daquilo que o Senhor ele tem revelado para nós. Amém. Já passamos do horário. Já passamos do horário 12 minutos. Hoje foi a pastora que passou do horário, foi ela que mais falou. Você não fui eu, foi o pastor. É porque eu tô... Ela está empolgada com a Bíblia nova. Minha Bíblia, ó. Quero agradecer aqui, Sônia. Vocês semearam, agora vocês vão receber. Semearam, agora vão ter que receber tudo. Vocês semearam a palavra. Então, assim, ó, eu tô comendo para receber, agora recebe aí. Vamos aos agradecimentos. Amém. Bota um joinha aí pra gente saber que é você. E dá um joinha aí. No comentário, não é no coisa não, senão a gente não sabe. Carlinha, Sônia, Marlúcia. Olha, muito bom, gente. Prepare-se para a guerra. Jacira, pastora Jacira tá aí. Edson, pastor Edson Luizeto. Ingrid, missionária Ingrid tá aí. Minha prima Dione. Dione, beijo, aí, saudade. Quem mais? Ditinha Bandeira, prazer te conhecer, ver você aí. Bota um joinha aí no comentário. Tem 18 pessoas vendo, gente. Coloca o joinha aí no comentário. André, Miranda. Olha, tô vendo aqui no negocinho Rodrigo, tô vendo a Raquel, Milinha Pacheco, tô vendo a Dani, Juliana, tô vendo Thiago aqui Bispo,
A César filha do Marques. Carlos. Qual é a filha do Carlos? Qual o nome, Letícia? Thalia, tô vendo a Thalia aqui. Thalia tá aí? Tá, a Thalia tá aqui na foto. Ah, deve ser o Carlos. Ou então a Thaís. Aqui só dá pra ver essas pessoas. Ah, tô vendo também a Marluce. Tô vendo aqui. 16 pessoas, tá diminuindo. Louva a Deus pela vida de vocês, Liza. Louva a Deus pela vida de vocês. Janaína, gente, muito obrigado por esse momento César. aí. Se você tiver alguma dúvida, você tem Tiago, liberdade com seus pastores, você André. que é membro da nossa igreja, para enviar pra gente no privado alguma pergunta, algum versículo que você não entendeu, alguma dúvida que ficou, chama a gente no privado. Seus pastores estão aqui para isso, para tirar dúvidas com vocês, tá bom? Oro a Deus que não haja entre nós pessoas de ânimo dobre, que sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na presença do Senhor. Sabendo Amém. que o nosso galardão está no céu, vem de Deus para nossa vida. E nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Para isso o Senhor nos chamou. Tá queimado ele, com força. Considerações finais, pastora? Eu tenho muita raiva desse capiroto. Não sabe, se ele estivesse na minha frente, acho que enforcava esse imundo. Mas em nome de Jesus nós vamos vencer. Porque maior é a palavra, maior é Jesus que está. Nós já vencemos, aliás. Porque maior é a palavra, maior é Jesus que está conosco. Maior é o Espírito Santo que está dentro de nós. Nós já vencemos. Amém. Amém. Vou fazer um joinha pro print. Pra foto, o print. Será que vão printar? Printa e manda pra gente. Ó, que o coração. Peraí, deixa eu ajeitar aqui meu cabelo. Pô, pastora. Vai. Tá Dá torto aqui, sua ó, mão. meu querido. Olha só, querido. Isso. Isso, vai. Você ajeita Vem. aí, você apluma aí. Levanta. Isso, vai. Fotos. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe e te dê uma Beijo, ótima gente. noite na presença do Senhor, em nome Até de Jesus. amanhã no Insta Live da com elas Pastora amanhã, Nascimento. tá? Vou falar sobre as mulheres da Bíblia, tá? Vou começar sobre Eva. Eita Deus. Gente, E fica com raiva dela quinta-feira, não, gente. culto de libertação. Culto de Domingo libertação. de manhã, escola de cura. Aleluia. E à noite, ceia do Senhor. Conto com você lá. Beijo.